gente! Eu sou a Pro Letícia Navarro e juntos vamos conhecer e aprender matemática. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre equações e funções, tá? Alguns exercícios aí do Enem, beleza? Então vamos lá, como que esses exercícios, como que equação e funções aparece lá no Enem? Eu vou diminuir aqui, vou ficar aqui no cantinho e bora lá. Bom, esse aqui, vou começar a ler aqui de novo a pergunta. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de... Bom, aquele que é a redução, né, do preço da embalagem da polpa de morango. Vou ter que ler o enunciado para entender aí essa pergunta, tá? Então, ele vai lá. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango, com acerola, que é preparado com 2/3 da polpa de morango e 1/3 da polpa de acerola. Vamos guardar esse valor aí. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens iguais, de igual volume. Então, eu tenho o mesmo volume aí nas duas embalagens. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola R$ 14,70. Porém, está previsto uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. Aí, como que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que montar uma equação, tá? E para manter aqui, né, para não aumentar aí o preço, né, do suco, eu tenho que manter essa igualdade. Então, como que ele calcula o preço do suco? Ele usa lá 2/3, ó, da polpa de morango. Quanto que custa essa polpa de morango? Bom, custa R$ 18,00, certo? A embalagem. Então, 2/3 vezes 18. Mas ele mistura o suco, né? É morango com acerola. Então, ele usa lá 1/3, né, da polpa de acerola. E essa polpa de acerola custa R$ 14,00 aí e 70. Posso pôr 14,7, tá? Isso aqui é igual ao novo preço lá, porque ele não vai mudar o preço do suco, tá? Ele vai negociar lá com a polpa de morango. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço da embalagem da acerola. E para ele não aumentar, né, ó, não aumentar o preço, né, do suco, ele vai negociar o da polpa de morango. Então, como ele usa lá 2/3 da polpa de morango, ele vai pegar aqui, eu vou escrever, ó, 18, que é o preço da polpa, menos X, que é essa redução. Eu não sei quanto que é o que eu quero descobrir, tá? Mas aí, o 1/3 do novo valor da polpa lá de acerola, que é 15,30. Vou colocar 15,3. E agora a gente vai fazer essas contas, tá? Então, o primeiro é entender a montagem. Então, eu peguei aqui essa igualdade. Por que essa é igualdade? Porque ele não vai mexer no preço do suco, tá? Essa igualdade aqui, ele não mexe no preço do suco. Isso aqui é o valor do preço do suco antes do aumento da polpa de acerola. E esse aqui é o valor, tá? Do preço lá do novo do suco, né? O mesmo valor, só que com uma redução aqui no preço do morango e um aumento no preço da acerola, tá bom? E aí a gente vai fazer essas contas. Olha só, como eu tenho, não sei se vocês perceberam aqui, mas eu tenho o mesmo denominador, ó, tá? Eu tenho o mesmo denominador em todos, né? Se eu fizer a multiplicação aqui, vai ficar sobre 3, aqui também sobre 3, sobre 3. Então, o que eu posso fazer? Como é uma igualdade, ó, posso vir aqui e cortar todos esses 3. E aí vai ficar lá, ó, 2 vezes 18, 36, né? Mais 14,7 igual. Não posso esquecer de fazer a distributiva. 36 menos 2x, mais R$ 15 aqui
e 30 centavos, 15,3. O que eu vou fazer, gente? Letra de um lado, número do outro. Olha só, esse 36, a hora que passa para cá, não vai ficar 36 menos 36? Gente, eu vou fazer o quê? Eu já vou vir aqui e vou cancelar esse cara, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 2x, vou passar para cá, né? Vai ficar lá mais 2x igual 15, né? Vírgula 3. Esse cara que é mais aqui, ó, eu vou passar para lá menos, ó. Menos 14,7, tá? E aí, quanto que é isso? Você vai vir aqui, ó, arma conta, tá? Número decimal, vírgula embaixo de vírgula. Vai fazer a conta de menos, tá? Aí aqui, 3 dá para tirar 7? Não dá, vou pedir emprestado, 13 menos 7, ó, 6. Então, aqui vai ficar 2x igual a 0,6, passo dividindo esse 2. Então, 0,6 dividido por 2, ó, 0,3, que é a mesma coisa que 30 centavos, ó. Alternativa E. Então, o segredo, ó, é entender essa montagem aqui na hora de você ler o enunciado. Então, você está transformando essa frase em uma sentença e em uma equação matemática, beleza? Então, vamos lá para o próximo. Aqui ele fala o seguinte, ó. Eu tenho lá, as intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então, vamos olhar aqui o gráfico. Eu tenho raio, eu tenho massa, tá? E eu tenho essa equação, tá? Isso aqui, gente, é a lei universal da gravitação. Ele vai explicar pra gente o que é essa lei. Não precisa, tá? Se atentar a esses detalhes. A gente vai olhar aqui, que ele tá comparando qual força aí é maior do que a outra. Eu vou precisar olhar, entender esse gráfico e entender aqui a minha função, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho, né? Se eu coloco lá FA, eu tenho K constante, massa em A e o raio em A ao quadrado. O que eu tenho que entender? Que o raio e a força são grandezas aqui inversamente proporcionais. E a força e a massa são grandezas diretamente proporcionais. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o B, tá? E a mesma coisa com o C. Só para a gente entender aqui, ó, como que funciona para cada um deles, tá? Só estou colocando aqui, nomeando. Aí, olha só, olhando o gráfico, o que eu vejo aqui? Bom, nesse ponto aqui da massa, eu tenho um valor e esse valor é o mesmo para o A e para o B, né? Então, para o satélite A e para o satélite B. Então, aqui no satélite A e no satélite C, eles têm a mesma massa. E no satélite aqui, no raio, o que acontece no satélite A e no satélite B? Eles têm aqui o mesmo raio. Então, o raio de A é igual ao raio de B nesse ponto, ó, mesmo ponto aqui para os dois, tá? Aqui eu tenho a massa do B e aqui eu tenho o raio C. Olhando para o gráfico, o que a gente percebe em relação à massa? Bom, a massa de A é igual à massa do C e o B tem a massa maior, tá? Aqui no gráfico, em relação ao raio, ó, o raio de A é igual ao raio de B e são menores que o raio de C. Então, isso aqui a gente conseguiu verificar. Então, olha só, eu vou comparar aqui primeiro A e B. Então, o que acontece? As massas são iguais, mas eu não posso vir aqui e falar que as forças também são iguais. Por quê? Porque eu tenho um raio ainda. Só seriam iguais se o raio também fosse o mesmo. Então, aqui eu vou olhar. Bom, o meu raio aqui do A e do B, eles são iguais. Beleza. Então, eu vou ter que comparar a massa. A massa do A é igual à massa do B? Não, não é igual. Então, o que acontece aqui? A massa do meu B é maior que a massa do A. Como eles são aqui diretamente proporcionais, né? O meu raio aqui, ó, os raios são iguais, né? Então, o raio aqui de A é igual ao raio de B. Mas a massa de A, ela é o quê? Ela é menor que a massa de B. Então, logo, o que vai acontecer? A minha força em A
vai ser menor que a minha força em B, certo? Aí, olha só, o que eu vou fazer? Vou olhar agora para o C, ó. Então, vamos olhar aqui. O que vai acontecer? No meu C, eu vou comparar, por exemplo, o C com o B, por exemplo. C com o B. O C com o B, ó, a gente não tem nenhuma grandeza em comum, então aqui também não dá para comparar. O que eu vou fazer? Eu vou comparar C com A. Por quê? O meu C com o A, eu tenho a mesma massa e os raios são diferentes. Então, na hora que eu comparo aqui C com A, ó, vou pegar aqui desse lado, ó, C, o A com C. O que vai acontecer? A minha massa, né, é igual, então massa de A é igual à massa do C, e aí eu vou ter que olhar os raios, né? Então, o que vai acontecer? O meu raio aqui em C, ele é maior que o raio de A aqui, que é igual ao raio de B, né? Então, esses raios aqui, ó, eu vou olhar agora os raios, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o raio de C, ele é maior que o raio de A. Então, logo, eu tenho o quê? Que a minha força aqui em C, ela vai ser o quê? O que acontece quando o raio de C é maior que o raio de A? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Então, o que acontece? Quando essa aqui, por exemplo, o raio é maior, a minha força é menor. Então, é inversamente, ao contrário, não é a mesma igual no caso da massa, que é diretamente proporcional, e eu já posso vir aqui e colocar direto, a força de A maior que a força de B, né? Então, aqui vai ser ao contrário, então a minha força de C, ó, vai ser menor que a minha força de A, tá? Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. E aí eu vou montar, ó, F de C é menor que F de A e a F de A é menor que a F de B. E aí eu acabei de achar a comparação, olhando aqui, ó, igual, igual não é, aqui, ó, cheguei na letra I. Beleza, gente? Então é isso, mostrei um pouquinho aí para vocês sobre os exercícios de equação e funções e até a próxima. Tchau, tchau!